As luvas vamos preencher com amarelo canário, toda a superfície. Começamos primeiro com uma e depois vamos à outra. É melhor assim, para a tinta não secar, e depois é mais difícil de fazer determinadas nuances. E então vamos a isso, preencher toda a luva. A luva já está preenchida, limpamos o pincel, não é necessário passar por água, e vamos fazer umas sombrinhas com o chocolate. Em tudo que é zona de dobra, sombra, passamos o chocolate. Não é preciso ser muito, basta um bocadinho e entrar no amarelo. Também não é preciso entrar demasiado no amarelo, que não o queremos perder. Queremos continuar com ele. E então costumo fazer primeiro tudo o que é sombra, um traçozinho, depois limpo o pincel e depois vou espalhar a tinta. Sempre em movimentos circulares, para ficar mais bonito. Aqui não tem sombra, mas dá-se-lhe um arzinho. Mais um bocadinho. Tal como eu sempre digo, não é preciso meter muito. De uma só vez, vamos fazendo, vamos vendo como é que a gente gosta mais. O importante aqui é como nós gostamos mais. Limpamos o pincel. Voltamos a passar. Movimentos circulares. Limpamos o pincel. E vamos com o branco, na zona de claridade. Passamos o branco, movimentos circulares, mais um pouquinho. Não queremos o trabalho assim com umas sombras muito escuras, porque também é o Mickey, não é? Evitamos passar com o branco aqui no meio, porque passamos um bocadinho do chocolate. Passamos nas partes que ficam por cima. E continuamos sempre. As zonas que são mais pequeninas, é só mesmo um bocadinho de branco. Tal como eu digo sempre, mais vale irmos metendo, à medida que achamos necessário, pouquinho de cada vez, para não ficar em excesso, não borrar o trabalho. E depois indo espalhar, ou espalhando. Pronto, está feito. Tem um degradezinho suave. Se quisermos escurecer um pouco, vamos com o marrom. O pincel um bocadinho mais pequeno, vou para o número 4 e passo o marrom até fica com uma cor mais brilhantezinha. Não passo assim em todo, não faço uma sombra uniforme, é só um bocadinho mesmo. Também para não ficar muito escuro. E com o pincel que tínhamos maior, vamos esbatendo um pouco. Aqui é só mesmo um bocadinho. Isto não há regra sem exceção na pintura. Podemos, em certos e determinados trabalhos onde deveria ter sombra, não meter. Isto não é uma coisa que tem que se respeitar as regras a 100%, nada disso. Vamos fazendo conforme vamos sentindo, que é o melhor. E agora vamos então fazer a outra luva. Preencher novamente com amarelo.
Preenchemos bem. Movimentos circulares para entrar em todas a fibra e a textura do tecido. Dá para pintar em tecidos brancos, mas também podemos pintar em tecidos de cor. Não há problema nenhum. Com o marrom, vamos então à sombra. A sombra está aqui já bem delineada, bem marcada. Aqui acho que meti excesso de tinta. Vou limpar o pincel, volto a passar no mesmo sítio, volto a limpar, passo e vou pôr aqui. Acho que aqui, como não é uma zona até grandinha e não tem sombra, passamos assim um bocadinho, mais um pouco, assim, limpamos o pincel e esbatemos bem, assim. Limpamos o pincel, um bocadinho mais de amarelo e vamos entrar no castanho, só para não ficar logo ali assim aquele cor de chocolate. Já disfarça um pouco, assim, e aqui em cima também, apesar de não passar com o pincel com bastante força, que é para se notar o risco castanho. Fica castanho aqui, mas aqui fica mais escuro. Assim, passamos por cima do castanho bem escuro e vamos entrar no amarelo. Aqui igual. Assim. Agora, se quisermos, se mesmo sem lavar o pincel, com o marrom, limpamos para não ter excesso. Passamos aqui assim, ao de leve, aqui um bocadinho mais forte, para ficar mais escuro. Mais um bocadinho, aqui também, assim. Limpamos novamente o pincel e vamos esbater um bocadinho, só para não ficar com aquele risco muito rígido no desenho. Feito a nível de cores e texturas, e agora o branco vai passar, mas muito pouco. Se acharem que meteram demasiado, limpem. Aqui pode ser um pouquinho mais. Assim. Aqui. Assim. Pronto, para agora deixamos assim, vai secar e quando estiver seco, se acharmos que devemos meter mais sombra, a gente volta à carga com a tinta. As botinhas do Mickey preenchemos também de amarelo, mas vamos com o Siena Natural. É um amarelo, é o amarelo que usamos no chapéu e no cabo da ferramenta aqui do Mickey. E vamos então preencher uma bota, a primeira, puxar só o desenho um bocadinho para cima. Vamos preencher a bota do Mickey toda, movimentos circulares, para entranhar bem no tecido. E botinha toda preenchida, vamos com o chocolate na zona da sombra, sempre por baixo dos riscos. Aqui não fiz zona por zona, não fiz primeiro uma zona e depois passei o escuro, porque a tinta fica meio transparente e vê-se bem o risco. Não vale a pena. Agora, quando é assim como aqui, aqui assim na camisa, que fica zonas muito escuras, mais vale fazer primeiro um bocadinho e a sombra, outro bocadinho e sombra, outro bocadinho e sombra, porque senão depois o risco perde-se e para quem não tem muito jeito para o desenho torna-se mais complicado de fazer depois as nuances. Passamos aqui um pouco, movimentos circulares,
Aqui também se pode fazer. Aqui os movimentos circulares não serão muitos, porque eu quero que fique marcado assim um risco. Aqui já podem ficar, mas aqui não. Se quisermos, podemos já meter um bocadinho de marrom, assim delineamos bem a zona escura. E aqui também, por aqui fora, um pouquinho, uma iscazinha aqui. Um pouquinho, muito pouco. Um pouquinho, muito pouco. Por aqui fora. Lavamos o pincel. Limpamos. E vamos passar então o branco. Movimentos circulares. Sem medo. Porque isto não há tentativas sem falhas. Temos de falhar para depois voltar a tentar. E é com as tentativas que aperfeiçoamos. Sempre sem medo, tal como na vida, não devemos ter medo. Temos um objetivo, devemos arriscar. Pintura é igual, sem medo. E vamos dando aqui assim é a entrada para a sola. Parte de cima com mais luz. Vejam que eu não passei o branco aqui nesta zona. Vou limpar o meu pincel e vou entrar só um bocadinho. Com o pincel sem tinta, entro assim só um bocadinho. E aqui igual. Assim. Aqui tenho, é na parte de cima, tenho luz e aqui tenho luz. E tenho aqui também. Não entro na zona de sombra, que é para ficar bem marcadinha a zona de luz, bem delineada. Aqui dei-lhe uma pinguinha de branco, vou esvanecer assim um pouco com um pincel limpo. Mas aproveito ter o pincel limpo para fazer aqui a luz, porque é uma zona mais pequena e o outro pincel não deixa. Está, vamos só dar-lhe aqui um pouquinho mais de branco e não espalhar muito o branco. Deixar ficar branco, só assim às leves pancadinhas. Passamos o branco. Aqui igual, assim, leves pancadinhas. Fica o branco. Mais um pouquinho aqui. Ligeiras pancadinhas. Ficar bem clarinho aqui. Agora vamos preencher o outro pé com o siena natural e vamos também fazer as nuances. Pezinho do Mickey, já peço desculpa. Pezinho do Mickey já está preenchido. Vamos então à sombra. Com o chocolate passamos aqui por baixo. Depois vamos lhe dar aqui também um bocadinho de sombra. Espalhamos, entramos com a sombra na botinha. Aqui também, que fica por trás. Ele tem o pé levantado. Entramos, podemos dar-lhe aqui um arzinho de sua graça de castanho, chocolate neste caso. Só assim um risquinho, tal como fizemos deste lado. E espalhamos, limpamos o pincel para tirar o excesso. Vamos espalhar bem. Agora, com
o marrom. Ai. Um bocadinho aqui. Entramos dentro do outro castanho, chocolate. Aqui um pouco. Não é preciso muito, para já, pelo menos. Aqui na sola. Limpamos o pincel. E tentamos espalhar. Aqui fica mesmo assim, como no outro pé, um traço reto. Curvilíneo. O que eu queria dizer era que era direito. Aqui é que se fazem movimentos circulares. Lavamos o pincel e vamos para o branco. No branco passamos aqui, assim, aproveitar e não estragar aqui a sombrinha que fizemos. Entramos na outra cor de sombra. Assim, o meu pincel já não tem tinta, mas vou continuar, que é para misturar bem as cores. Fazemos aqui também para marcar a diferença entre a sola e o peito do pé, o sapato. Aqui mais um pouquinho, vou limpar o meu pincel. Vou continuar a espalhar o branco, sempre sem apagar esta cor, mas vou esbater aqui um pouco, para não ficar muito marcado, porque não é uma saliência, não é nada, é só uma sombrinha, tal como fizemos deste lado. Assim, um pouquinho mais de branco na sola, aqui assim, mais um pouco. Agora, aqui também. Vamos fazer como naquele lado, no outro pé. Não vamos espalhar demasiado o branco, para ficar bem visível, assim, aquela claridade branca. Um pouquinho mais, às pancadinhas. Aqui, com o pincel lavado, acabei de o lavar, vou passar aqui, só para as cores entranharem umas nas outras.